Fala, meu amigo advogado, neste vídeo eu vou te mostrar uma estratégia de marketing jurídico pouco conhecida que é chamada de Google Display, que possibilita fazer com que o seu escritório apareça em canais como G1 ou Globo.com, UOL, Terra, Valor Econômico. Já pensou que bacana você aparecer de maneira estratégica nestes canais? E o melhor, sem gastar muito? Vou te contar como funciona essa estratégia, você vai gostar bastante. Pausa rápida para te fazer uma proposta muito bacana. Aqui na TrueMind a gente utiliza uma ferramenta chamada SEMrush. Olha que legal, ela possibilita que a gente identifique como o seu concorrente está gerando tráfego para o escritório dele, tráfego para o site, para as redes sociais, que termos, que propagandas, que ações ele está fazendo, dentro dos limites do código, que estão gerando negócio. A gente consegue fazer essa verificação do concorrente e naturalmente gerar insights para o seu planejamento estratégico. Então te convido, através do link aqui na descrição, a falar com a nossa equipe e receber uma consultoria para entender alguns insights aí para o seu mercado e aplicar na prática no seu escritório. Essa é uma das estratégias que a gente chama de Growth Marketing, O que é o Growth Marketing, Guilherme? O que é esse nome bonito? É para dizer que são estratégias que literalmente tiram você da zona de conforto. Ou, além daquelas estratégias tradicionais de impulsionar na rede social, comprar palavra-chave no Google, enfim, o que eu vou te mostrar é algo bem diferenciado, é algo que pouquíssimos escritórios exploram, justamente porque ela é um pouquinho mais complexa. Mas ainda assim, se você tiver um pouquinho de paciência, você vai conseguir implementar. A gente fala muito sobre essa e outras estratégias bem diferenciadas. Você tem um link aqui em cima em um episódio exclusivo de Growth Marketing Jurídico. Então é muito legal, recomendo que você assista depois desse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Um detalhe importante sobre essa estratégia, a gente não pode esquecer sobre aquilo que o código nos pede e nos possibilita, que é ser consultivo, orientativo. Então você vai perceber que ao tempo todo eu vou mostrar a ferramenta do Google, uma ferramenta dentro daquela ferramenta chamada Google Ads. Ao invés de você comprar a palavra-chave para aparecer quando as pessoas pesquisarem, nós vamos usar aquilo que a gente chama de Google Display, que eu já vou te mostrar, vou compartilhar aqui para você, vou mostrar direto na tela do meu computador, vai ficar mais fácil de você entender. O que é importante você ter em mente? Nunca pensar nessa estratégia como fim, ou seja, quando a gente compra a palavra-chave, a gente compra assim, advogado empresarial, advogado trabalhista, direto o fim, eu levo aquele contato para dentro do meu site e ele geralmente, se ele simpatizar com o meu site, se ele estiver no momento adequado, achar que o seu escritório é o mais adequado, ele passa a mão no telefone e liga para você. Essa estratégia que nós vamos mostrar é uma estratégia para conduzir um usuário em potencial que está lá dentro de um valor econômico, por exemplo, lendo uma matéria e de repente ele é abordado, ele é impactado por uma ação que eu vou mostrar para você. Esta ação, ela é uma ação de atividade meio, como a gente costuma dizer. Então eu vou levar para dentro de uma outra página em que eu explico um pouquinho melhor, sempre de maneira consultiva, orientativa, com a finalidade de aí sim criar um relacionamento para, por consequência, obviamente, do trabalho que você vai prestar para ele, gerar algum tipo de comunicação, de contato, enfim, transformar aquilo que a gente chama de uma oportunidade, de um contato em um lead, fazer com que aquela pessoa de fato passe a mão no telefone e diga, olha, achei super legal isso que vocês estão fazendo, esse evento, ou essa informação que vocês prometem, esse problema que vocês prometem resolver, e eu gostaria de saber mais a respeito. Então é importante você ter em mente. Mas, como dica final, veja sempre na seccional da tua cidade se ela permite o Google Ads. Se ela não tem restrição com o Google Ads, aí você pode fazer com bastante liberdade. São pouquíssimas as seccionais que tem algum tipo de restrição. Então, como este vídeo não sei quando exatamente você está visualizando ele, acesse a seccional da sua cidade e veja, do seu estado, as últimas notícias para ver se tem alguma restrição. Se não tem, você está tranquilo fazendo de maneira ética, com base no que eu vou te apresentar agora. Mas, Guilherme, o que é essa campanha de display? Primeiro eu vou, antes de mostrar a tela para você entender, vai ficar fácil. Sabe quando você está naqueles sites, navegando, você foi procurar alguma notícia no Google e de repente você foi até um site. E dentro desses sites, alguns são bem poluídos, inclusive, aparece um monte de bannerzinhos, certo? E aí você lembra, fala, puxa, uma vez eu procurei uma bicicleta e quando eu entrei neste site, esse site apareceu um bannerzinho de uma promoção de uma bicicleta, na Amazon, no Mercado Livre, enfim, dentro de sites são chamados de display. Os sites disponibilizam um espaço dentro do site deles para que o Google coloque propagandas. Em contrapartida, o Google paga por este espaço. Então é um espaço publicitário. Fazendo uma analogia, como se fosse um outdoor em um terreno, certo? E esse outdoor paga, certo? Para aparecer, para ser veiculado para aquelas pessoas. Então na internet é a mesma coisa. Então esses sites grandes de notícias, uma das formas de receita, uma das formas de eles sobreviverem é justamente isso, através da publicidade que eles recebem pelo Google em razão destes banners que nós colocamos.
E o mais legal, o que é exatamente o mais legal, que eu mais gosto dessa questão vinculada ao jurídico, é que você pode, na sua campanha de marketing jurídico, definir quais são os sites. Então, por exemplo, você tem na sua cidade aí um site que super bomba, que é um site legal, ou você tem, você sabe um canal de notícia que você gosta bastante, que você sabe que ali tem o seu público-alvo. Você pode apontar para este canal, desde que ele seja um canal que recebe, que ele está aberto para o Google, que ele é um parceiro Google para divulgação deste tipo de banner, tá? Para você saber isso é simples. Acesse aquele site e dá uma olhada na prática, certo? Vamos dar uma olhadinha agora direto na tela do meu computador para você relembrar como funciona isso e alguns pontos importantes dessa estratégia. Então vamos lá, estou mostrando um exemplo direto para você aqui dentro do site do G1, para você ter uma noção de como fica, tá? Por exemplo, se você é um usuário que já acessou, se você faz parte do nosso público potencial, já acessou o nosso site, uma das formas que eu posso dizer para o Google é o seguinte, dizer, olha, toda vez que o Roberto, por exemplo, de um escritório, acessar o site da TreeMind, porque gosta, está procurando algo relacionado a marketing jurídico, eu gostaria que ele visualizasse este banner. Então aqui a gente colocou uma chamada, um copy provocando, como a gente costuma dizer, um copy provocando a sua curiosidade, certo? Advogado, seu escritório, espera o cliente cair do céu, então eu provoco para que as pessoas de fato cliquem neste banner e sejam direcionados para dentro do meu site. Então aqui eu estou colocando dentro da G1 para pessoas que já demonstraram de alguma forma interesse pelo serviço. Em algum momento você levantou a mão, demonstrou interesse, eu vou de alguma forma aparecer para você. E aí eu defino aonde. Posso definir se eu quero aparecer também no seu e-mail, no site do G1, ou se eu deixo livre para qualquer site que você estiver navegando aparecer com um banner como esse. Essa parte aqui é muito importante, que é o criativo, a gente já vai falar um pouquinho sobre ela, mas antes eu vou mostrar um outro exemplo aqui, tá? No site, por exemplo, do Conjur, que é um site que certamente você, advogado, deve conhecer. Olha só, um bannerzinho da Livelo. Provavelmente apareceu para mim porque em algum momento eu apareci no site da Livelo, eu tenho relação com a Livelo e ela está aparecendo para mim. Ou a Livelo também abertamente está procurando um público. Ela me colocou lá como um público, então um empreendedor de X, com alguns conceitos demográficos, que mora na região XYZ, criou um público e aí este público eu estou inserido nele, por isso ele está aparecendo para mim. E no valor econômico, como eu mostrei aqui, eu peguei um exemplo, que é um exemplo que eu gosto bastante, tá? Que ele está relacionado a uma live. Olha que interessante aqui. E agora, Brasil? Tá vendo embaixo aqui, uma referência de live? As propostas dos novos chefes do Legislativo para os atuais desafios do país. Olha que interessante, quanta gente pode trabalhar num banner como esse e por que eu peguei ele como exemplo, tá? Porque no jurídico, você sabe, a gente precisa prestar uma informação útil. Então, quais são as possibilidades diante disso? Exemplo, eu sou um advogado tributarista e de repente nós temos aí uma decisão, temos alguma possibilidade de postergação dos impostos ou até mesmo de refis. Tudo isso você pode usar ao seu favor, através do quê? De informação. Então perceba que aqui não tem logotipo de nada e é uma recomendação, não usar logo nesse tipo de divulgação. Então daqui eu levaria para dentro de uma landing page, certo? Então aqui você vai ter que usar bastante a sua criatividade, obviamente de acordo com o que você tiver querendo vender, aquilo que você estiver querendo divulgar no seu escritório, sabe? E aí o que vai fazer a diferença efetivamente é a sua criatividade para esse tipo de campanha. Vou mostrar um exemplo prático aqui, ó. Essa é uma startup chamada TaxTech e olha que bacana logo a chamada deles aqui quando você entra no site deles. Então é uma landing page bastante simples, mas bem eficiente, certo? Que ele bate aqui, que o percentual grande de empresas do Simples pagam mais impostos do que deveriam. Uma boa chamada, um bom copy. Ele poderia, por exemplo, usar essa mesma chamada neste canal do Valor Econômico. Certamente, muita gente ia clicar, independentemente da utilização do logotipo. Então, não se apegue, é importante isso, tá? Não se apegue de maneira alguma a utilizar o logo. Isso não vai gerar mais resultado e você pode correr um risco desnecessário, de parecer que você está de alguma forma mercantilizando. Então aqui o que ele fez? Ele conduz para dentro de um site e depois, obviamente, ele convida você para entender um pouquinho melhor, para fazer uma consulta para a sua empresa. Então eu destaquei aqui, certo? Para que a gente consiga, para que nesse caso, o exemplo que eles deram, eles entrem em contato com você e analisar se você tem direito de recuperação de crédito. Imagino que você esteja pensando aí as possibilidades inúmeras que existem, que vão do previdenciário ao trabalhista, em diversos segmentos é possível você utilizar esse tipo de campanha. Mais um detalhe que eu separei que eu achei super bacana aqui é que dentro dessa página, se você acessar, você vai perceber que eles usam alguns elementos, Então, por exemplo,
Neste caso, a média de recuperação por empresa é um dado que chama bastante atenção e o logo de algumas empresas. A gente sabe que no jurídico, se você está classificado como escritório de advocacia de fato, a gente não pode usar logo. Então, tenha atenção nesse ponto. Possivelmente não, claramente este é uma startup que está mais posicionada como administrativa, ela está no âmbito administrativo, então eles têm um pouco mais de liberdade, uma prática bastante comum. Para implementar, o que eu vou te recomendar é que você digita no Google, literalmente, tá? Criar e gerenciar campanhas inteligentes de display. Tá? Então, criar campanhas de display e use esta ajuda do Google Ads. É bastante simples, tá? Se você já tem um pouquinho de familiaridade com o Google Ads, você vai dentro da própria campanha e aí você vai criar campanha e vai aparecer essa possibilidade para você, ó, rede de display. A rede mais tradicional de divulgação é essa daqui, ó, rede de pesquisa, que até está dizendo aqui, ó, use anúncios de texto para alcançar clientes interessados no seu produto ou serviço. Esse é o mais tradicional. Esse shopping é muito utilizado por e-commerce. Sabe quando você coloca um produto direto e aparece? Exatamente esse tipo de anúncio aqui. E esse de vídeo é aqueles em que a gente coloca dentro do YouTube, ok? E por fim aqui o Discover para você também ter em mente que ele exibe anúncios no YouTube, no Gmail, como ele mesmo está dizendo aqui. Então o que nós vamos utilizar neste caso é a rede de display para que você possa fazer ações como essa que eu apresentei agora. 4 pontos que são importantes se você tem em mente numa estratégia de display, tá? Entre vários, eu vou destacar 4 que são bem importantes. Primeiro, mapeie as dores. Esse exercício das dores que vão levar, que vão atrair o seu público-alvo é o mais importante, ao meu ver. Quanto mais você conseguir impactar, gerar curiosidade, quanto mais você conseguir de fato ser assertivo no seu público, como eu mostrei ali no exemplo, mais você vai ter efeito, tá? Então, só para você ter uma noção, em termos de interação, que é o dado que a ferramenta te entrega, mais ou menos 1%, 2%, às vezes até menos, tá? Vai de 0,30% a 2% quando você tem um bom resultado, você consegue ter de interação. Ou seja, de 100 pessoas que visualizam, quando muito bem feito, você consegue ter até 2 pessoas que clicam e vão até o seu site. Qual que é o ponto positivo desse tipo de estratégia? Você tem custos relativamente baixos. Então você tem lá 10 centavos, dependendo da campanha, do quanto ela gerou de resultado, podendo chegar até 20 centavos ou mais caro porque ela não foi tão criativa. Então a criatividade, e é importante você testar, faz toda a diferença. Então mapeie as dores, não negligencie essa parte porque é muito importante. O segundo ponto é você criar uma variação, certo? Depois que eu mapeio as dores, de copies que a gente chama, ou de banners, como eu mostrei para você no exemplo. Não fique refém apenas de uma mensagem, ok? Teste mais do que uma para que você mantenha aquela que gerou mais efeito. No marketing a gente chama isso de teste AB. É quando você entende a campanha que deu mais resultado e mantém ela ativa, sobrepõe as demais. Isso é muito importante, então também não negligencie essa parte criativa. Terceiro ponto é a relação desse tipo de campanha, para potencializar o efeito dela, com o que a gente chama de inbound marketing jurídico. O que é o inbound marketing jurídico, Guilherme? É a prática de você atrair a pessoa para dentro de um conteúdo, como eu mostrei, de uma landing page ou de um site, buscar o e-mail dela ou oferecer algo em troca. Naquele caso a gente mostrou uma análise para entender se aquela pessoa tem o direito de algum crédito, certo? Nesse caso de um tributo. E aí sim, a partir disso, começar um processo de entregar informação útil. Então eu começo a alimentá-la por e-mail. Esse é o processo inbound. O que é importante nesse processo de inbound? Que você mapeie bem o que a gente chama de linha do tempo. Então quando a pessoa ela é atraída por algo como, por exemplo, o direito de restituição de tributo, o que mais pode chamar a atenção dessa pessoa? Pensa um pouquinho, faz um exercício. Será que eventualmente um parcelamento? Será que eventualmente uma postergação? Será que eventualmente a provocação sobre os impostos estarem sendo pagos corretamente? O que você pode agregar em termos de valor? Eu estou fazendo aqui de maneira bastante genérica para que você realmente reflita sobre a linha do tempo. Pessoas que têm interesse nesse assunto também teriam interesse em quais outros assuntos relacionados a este tema. Isso é a construção do inbound, que vai possibilitar para você uma potencialização. Por que potencializar, Guilherme? Porque na prática, quando você começa a alimentar esta pessoa, a tendência é que ela comece a se familiarizar com aquele assunto, ganhar mais confiança no relacionamento com você e aí sim entrar em contato, responder o seu e-mail, ter interesse em agendar uma reunião para avançar para a próxima fase. O quarto ponto importante seria você escolher o canal apropriado e também escolher o público. Se você tem um escritório já com acesso no seu site,
né? Se você tem um público já bem consolidado, através de pixel, que a gente costuma dizer, o Google já entende qual é o seu público, você já tem familiaridade com as campanhas, já tem um histórico de pessoas acessando o seu site. Você vai poder dizer para o Google, por exemplo, olha, eu queria criar um público semelhante a esse que eu já tenho, que já acessa o meu site, que já clica nas minhas campanhas, que já me dá resultado. Legal, ele vai ampliar o público de acordo com a segmentação, que é o chamado público semelhante, que a gente gosta bastante. Se você não tem, você pode, por exemplo, subir um mailing, se você tem um mailing, né, dos seus clientes, ele também vai criar um público a partir do seu mailing, certo? E em terceiro lugar, você vai poder, por exemplo, especificar entre várias situações os canais que você gostaria de aparecer, como eu falei no começo do vídeo. Eu quero que só apareça no G1, no Valor Econômico, no UOL. Então ele vai pegar a segmentação de público que você definiu, exemplo, empresários, certo? E vai entregar nestes canais a sua divulgação. E aí você vai ter a oportunidade, né, e vai poder analisar quais canais geram mais resultado, quais estão atraindo mais atenção dele ou não. Interessante? Fez sentido para você? Nossa, essa parte pode cortar, não sei por que eu faço isso. É quando eu não tenho mais nada para falar. Para finalizar, tem alguns detalhezinhos que são bem importantes, eu quero destacar pelo menos 3 deles aqui que fazem toda a diferença, tá? Qual é a lógica para obter retorno, tá, com esse tipo de ação? O que geralmente precisa acontecer para que você realmente tenha qualidade? Primeiro é o público, certamente é o público. Por quê? Pensa comigo, se você aparece para qualquer um, certo? Você não segmentou corretamente, ou você ainda não descobriu o seu público ideal, você precisa testar um público ideal. Então depois que você faz um pouco de teste, você consegue inclusive mapear, porque você consegue saber quem foi o público que converteu, que clicou, foi até o seu site e dali virou um lead, né? Virou uma oportunidade de negócio. Então é importante. O público, sem dúvida, é fundamental, é a peça mais importante que eu diria dessa estratégia. O segundo ponto é que você vai precisar dar mais atenção, principalmente, para o criativo, tá? Então é comum, por exemplo, assim, a gente subir 10 variações de chamada, tá? Para poder acertar em uma, 2, às vezes no máximo, e ela permanece consistente, permanece dando resultado não por tanto tempo assim também, tá? Então você tem mais trabalho para esse tipo de estratégia. É importante você ter isso em mente. Vou fazer em casa, você vai fazer uma vez, ela vai começar a dar resultado, daqui a pouco você vai ter que fazer novamente. O terceiro ponto que é importante é que essa estratégia costuma sim ser mais barata, só que ela gasta mais tempo. Ser mais barata que as tradicionais. Compra de palavra-chave e impulsionamento em redes sociais tradicionais. Mas sim, ela gasta mais tempo. Então você gasta menos financeiro, mas gasta mais tempo. E o quarto ponto, que eu acho que é o mais interessante, vou adicionar um aqui que me veio em mente agora, que para mim faz toda a diferença, é que eu posso fazer essa ação para canais em que eu não tenho busca ativa. Então, por exemplo, no tributário, que eu adoro para o tributário fazer esse tipo de ação. Por quê? Se o meu cliente não busca, ou ele não sabe do direito dele, ou não sabe, desconhece o problema, né, que é muito comum em diversos segmentos, eu posso provocá-lo. Então, se eu sou criativo o suficiente, eu consigo provocar nele, né, a curiosidade suficiente para que eu atraia ele e leve até uma página, e aí inicia um processo de relacionamento. Então, você consegue medir bastante, tá? Então, para públicos menores, que as pessoas não estão ativamente buscando no Google, essa é uma prática que faz bastante diferença aí nas campanhas de marketing jurídico. E para finalizar, eu quero convidar você para 2 vídeos que estão muito maneiros. O primeiro vídeo é como fazer prospecção ativa na advocacia, que é muito difícil fazer sem infringir o código, já que ele não permite a gente fazer contato com quem não pediu. Eu ensino uma estratégia super legal e que dá bastante resultado. Então vai aparecer o link para você aqui do lado. E o segundo vídeo é sobre as 10 ações ou características que mais geram resultados com marketing jurídico ao longo de todo esse tempo que a gente está atuando. Então a gente mostra na prática, né, estratégias que dão certo e as também que não dão certo para que você evite cometer os mesmos erros e aí que as práticas que a gente já cometeu no passado. Bom, preciso pedir para você, obviamente, que você deixe aquele joinha, o seu comentário, se tem alguma coisa que você discorda. Se você gostou desse vídeo, obviamente se inscreve aqui, que para nós vai fazer toda a diferença. É uma forma de a gente saber que você está gostando do conteúdo. Um abraço e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!